Caramba, Cassius, que situação, né? E ver que uma coisa que você falou, né? Só Deus mesmo pra trazer conforto e pra trazer força pra gente Somente. continuar. Não tem como, foram muitas adversidades. Desde Uhum, lesões, que falavam que eu não ia jogar. Essa minha lesão uhum. que eu tive, 2 médicos falaram que eu não voltaria a jogar. Nossa. E hoje, pro testemunho e pro meu pai ser glorificado sempre, Uhum, o meu joelho é método de estudo hoje pros maiores médicos do mundo. Como que ele voltou em alta performance, sem dor, sem nada. uhum. E, tipo, meu joelho hoje, todo congresso que tem nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, eles usam meu joelho como parâmetro. É Para tentar mesmo? entender como que o meu joelho Uhum, hoje não tem dor. Para o tipo de lesão que eu tive. Eu tive uhum. mais ou menos aquela lesão do Ronaldo, só que a do Ronaldo a patela dele subiu, a minha parou atrás. Então quando ela Nossa. parou atrás, arrancou muita cartilagem. Para um menino de 17 anos, arrancar cartilagem, tipo, você ficar sem cartilagem com 17 anos, então, tipo, o que você tinha era pra você ter pela vida, o amortecedor do joelho, então, tipo, Caramba, Cássio. é só o cuidado de Deus na minha vida mesmo. Então você sempre jogou futebol, nunca teve uma outra profissão. Não, não só Mas futebol. já pensou, tipo assim, cara, se não der certo o futebol, assim, se não desse certo, era só a carreira militar ou tinha algum outro sonho também? Não, eu só pensava, tipo, é aquele negócio, né? O filho olha pro pai como exemplo, né? Uhum, Meu pai tava ali, naquele já engatilhado ali, só que por acaso meu pai é da aeronáutica. Eu falava pro meu pai que eu queria ir pro exército, eu queria ir pra AMAN. Eu falava, eu uhum. quero ser das agulhas negras, que aquilo lá é mó onda, é mó legal. Acho muito legal, tipo, Caramba. porque tinha um rapaz que era da minha esquina, que era, tipo, na Vila Militar morava. Ele era Uhum, da AMAN, o filho do cara, o pai era da aeronáutica, mas o filho era da AMAN. E eu achava o máximo aquele cara. Eu falava, nossa, legal. Porque lá é uhum. maneiro, a aeronáutica é mais de boa. Eu brincava com meu pai, aeronáutica. Ah, não, eu quero ir pro exército, falava pra ele. Aí meu pai falou, não, tranquilo, mas aí tudo começou a dar certo no futebol, E mas foi pro futebol mesmo, né? sim, E deixa eu te perguntar, você tá satisfeito com o que você conquistou até hoje? sim, eu olho com olhos de gratidão. Totalmente. Muito Tanto grato a Deus. pessoal como profissional? Muito. Acredito mais que pessoal. Porque eu vejo assim, quem eu era quando eu saí da minha cidade Uhum. e vivenciar todos os processos de Deus na minha vida foi fantástico. Para hoje eu sei quem eu sou. Enraizado no meu pai. Totalmente, convicto. Ali eu tinha minhas convicções, ali eu estava conhecendo meu pai. Uhum. Hoje eu posso falar que hoje eu sei quem é meu pai. Eu sei de quem eu sou filho. Uhum. Entendeu? Tipo, foi todo um processo de Deus. Por mais que tenha sido doloroso em muitas horas, mas também teve muitos momentos de alegria. Então, tipo assim, sou muito grato a Deus. Eu procuro não focar só nas coisas ruins que me aconteceram. Porque é aquele Uhum. negócio, né? O deserto não é lugar de morada. O deserto é Uhum. uma lapidação de Deus nas nossas vidas. Exatamente. Entendeu? Então foi ali onde eu fui moldado para poder estar com a cabeça boa e com uma vida direcionada para vivenciar o que Deus tem preparado para mim. Tipo, olho com muita gratidão, tanto no meu profissional quanto no meu pessoal. Perguntar, então, aproveitando que a gente tá falando de Deus, né? Pra você entender sua identidade de filho, cara, como é que é ser um jogador cristão no mundo em que vivemos hoje? Ser um cristão de verdade também, né? Porque tem aqueles que são cristão porque só acreditam em Jesus, mas tem Sim, aqueles que vivem a fé mesmo. sim. Eu digo que assim, quando a gente conhece em quem nós estamos, quando a gente tem certeza de quem nós estamos, circunstância nenhuma nos muda. Uhum. E tem uma Olha frase só. que eu amo muito, que a palavra de Deus é bússola para o cristão. Que a gente até Uhum. brincou na célula, eu falei na célula segunda-feira. E é Uhum. um negócio que eu tenho muito enraizado dentro de mim. A palavra de Deus é quem tem que nos direcionar. E eu, sim, sempre tive muito convicto em mim quem eu era em Cristo. Por mais que o futebol é um cenário que para muitos, e eu não discordo em partes, é um cenário que você tem abertura a tudo no mundo. Você tem Uhum. tudo, assim, muito fácil, muito fácil. Se você não tiver a cabeça boa, você acaba se perdendo totalmente. É, mas eu não trato isso como um impossível ser, entendeu? Porque, Sim. assim, quando a gente conhece quem a gente é em Cristo, nada vai nos mudar. Então, eu digo assim, precisa ter pessoas que vão ser boca de Deus, instrumento de Deus ali no futebol. Precisam, por ser um meio tão assim com abertura, eu creio assim que Deus vai e necessita de instrumentos lá.
Então, assim, por mais que não sejam muitos que sejam, assim, direcionados e guiados sempre por Deus mesmo, assim, enraizados mesmo em Cristo, que tenham, assim, aquelas incertezas em certas circunstâncias, mas eu digo assim, tem pessoas que são muito, assim, em Cristo e são instrumentos de Deus, assim, demais. Eu tive o privilégio de trabalhar, assim, com um que foi uma referência para mim, Ricardo Oliveira, ele é até pastor. Ele no Santos me ajudou muito, muito. Foi assim, fantástico o que Deus usou a vida dele tanto para me ajudar, como também, tipo, eu pude nos estudos estar sempre oferecendo alguma coisa também, assim, sendo também instrumento de Deus em ajuda com ele. E eu pude ser boca de Deus também em outros, assim. Vocês faziam um momento de oração, então, ali com o time, no vestiário, tudo? Sempre tinha um estudo bíblico durante a semana, e a gente tinha o culto de atletas. Esse eu tava à frente lá em Santos. Era durante a semana, assim, no meio da semana. Então era bem bacana, porque ali não tinham muitos do time que estavam, só que, fala assim, um na mão de Deus já é bastante para você ser boca de Deus ali, porque daí esse um forte, alcança outro e a chama vai espalhando, entendeu? Um na mão de Deus já é o bastante. Porque é igual aquela vela, tipo, se todo mundo tá apagado, mas se um tá aceso, eu posso compartilhar o meu fogo com ele. E aí ele vai compartilhar com outro. Quando vê, a gente já virou uma multidão. Já virou algo sobrenatural para Deus. O que acontece muito, né, que muita gente, a gente quer chegar no Monte das Artes também, né? Ajudar o pessoal que é da fama, que não acredita que uma vida com Jesus é mais saudável. Até porque a gente não está falando de religião aqui. Estamos falando de ter uma vida com Jesus. Claro, é totalmente diferente. Religião para uma vida em Cristo. Exato. Né? A religião não salva, o nosso Pai salva. Exato. Até porque tem muita gente que quer que o pessoal de lá tenha uma vida transformada, mas tem medo de ir até lá. Sim. Tem medo de enviar alguém para lá. Mas você foi um cara que foi lá no meio e fez de tudo para tentar mudar ali, transformar. E transformou a vida de muitos também. Foi assim, foi fantástico. Eu tenho um testemunho assim que é o que impacta assim, porque foi um negócio que eu vivenciei muito doido lá em Santos. Essa minha avó, que meu avô faleceu, ela sempre me mandava um devocional. Mandava um e mandava 2 para eu compartilhar com alguém. E eu sempre mandava pro mesmo menino, ele era do Santos, sempre o mesmo cara. E ele era conhecido pelo cara que era mais, desculpa o termo, mas mais doidão da cidade, mais xaropinho. Eu chamava ele de xaropinho. Que, assim, todo mundo conhecia. Ele era problemaço. E eu lembro que eu sempre mandava pra ele. Toda vez eu mandava pra ele. Mandei uns 4 anos seguidos pra ele. Meu já era direcionado pra ele. E ele nunca lia, mas ele recebia. A gente tava plantando a semente. O que ele vai fazer aí é dele. E eu lembro que quando eu fui contratado pro Santos, foi muito doido, porque 2 meses atrás eu tava na Portuguesa e tava tendo um jogo, tava tendo um campeonato e o pessoal do Santos estava no mesmo hotel que a gente. E eu fui pro quarto deles, porque esse meu amigo que tava lá, e na época tava uma galera, Thiago Maia no Santos ainda, o Bambu que tá no Lille, na França. Então, tipo, tinha uns caras hoje que estão no cenário. E eu lembro que de um time adversário, tava falando de Deus ali. Porque na altura, os meninos não tinham subido pro profissional ainda. E eu já tava, tipo, começando a ter uns contatinhos no profissional. Então, tipo, eu tava falando de poucas experiências, assim, mas tava falando mais da palavra. E a gente tava sentado ali como amigos e tudo mais. E 2 meses depois eu tava negociado para um Santos. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá no Santos, a gente até brincou. Nossa, olha que doido. A gente tava falando ali, tipo, 2 meses atrás, tava no hotel, isso e aquilo. E eu fiquei 2 semanas na casa desse rapaz, desse cara. E todo dia eu fazia estudo bíblico com ele. E com a família dele, todos os dias. Só que era engraçado, porque a gente fazia o estudo bíblico. E aí depois ele saía e ia pras doideiras dele. Ele, vamos comigo, Cássio? Não dá, eu vou dormir. Aí eu dormia e ele ia. E aí eu lembro que um dia eu me peguei orando pra Deus. Assim, eu tava, pai, o que tá acontecendo? Eu falo da palavra pra ele, o cara vai tirar sarro ainda com a minha cara. Ele vai e sai ainda. Que isso? E aí, assim, não julgando ele, mas te perguntando pra Deus mesmo, eu tô fazendo alguma coisa de errado? O que não tá acontecendo? Eu não tinha ainda essa, assim, no sentido de que não sou eu que convenço, não sou eu que faço, é o Espírito Santo que faz a obra, ainda. Entendeu? E, assim, eu até poderia ter um pouco, mas, assim, sabe quando você começa a vivenciar aquilo, eu tava, tipo, me tirando a paz, porque eu falo assim, Deus tem tantas coisas boas pra ele, e ele não tá vivenciando o que Deus tem pra ele. Sei e como aí, eu sempre falava pra ele, cara, não troca a glória eterna
Não troca ela, cara, por prazeres momentâneos. Isso passa, mas a glória eterna ao lado do nosso Pai é muito melhor. E aí, tipo, ele é muito melhor. A gente chorava e tal, e ele, pum, saía. E aí eu lembro que essas 2 semanas, assim, foram muito boas, porque ele começou a ter um contato maior com a palavra. E aí eu lembro que eu vou pro meu apartamento e um dia eu volto para visitar meus pais em São Paulo. Era pertinho, tipo, 1 horinha. Fui para São Paulo e ele me ligou. Porque no treino da tarde é só o pessoal que, tipo, que tava no departamento médico e ele, tipo, tava em transição, que é a parte final. Ele tinha tido uma ruptura do ligamento do joelho e tava Nossa, voltando também. a jogar. Aham. E aí ele me ligou desesperado no final da tarde. Cássio, eu não falei com ninguém ainda, mas os médicos acabaram de me falar. Estourei o cruzado de novo. Aí eu, Jesus Cristo. O menino Já tá era. 7 meses parado. Nossa. Já tinha tido uma. E vai pra terceira. Aí eu, nossa. E na hora Deus me deu assim, uma palavra assim. Eu comecei a conversar com ele. Cara, circunstâncias estão sendo levantadas pra tentar impedir o que você vai vivenciar com Deus. Deus tem muita coisa pra você. Senão o diabo não tava tentando atacar tanto a sua vida. E aí a gente chorou aquele dia, ele chorou demais, ele, muito obrigado. E eu fui pro culto assim, eu preciso voltar pra Santos. Pra conversar, abraçar meu amigo, pra fazer alguma coisa por ele, eu preciso. E aí eu lembro que eu fui domingo à noite pra Santos, aí fui pra casa dele, a gente conversou e tal. E esse menino começou a se interessar mais pela palavra. Começou a ler a Bíblia, começou a estudar livros, assim, vamos ver até que ponto Ó a transformação essa aí, ó. parada de Deus é real. E ele começou. Mateusão, 6 meses depois, ele me fala, Cássio, eu vou batizar. Quero batizar. Olha só. Ele, Cássio, você pode Meu fazer Deus. o meu batismo? Você pode... Eu posso pedir pro pastor pra você estar comigo, porque foi muito doido que a gente vivenciou Com junto. certeza, gente. Nossa. E aí eu lembro que eu falei pra ele, se o pastor autorizar, que era o meu amigo, o pastor Carlos, eu falei, vamos conversar com ele, o pastor autorizou. Só que, só pra você ver, no dia que ele foi batizar, o meu pai passou mal. Tive que voltar às pressas pra São Paulo. E eu falava, tipo, o ataque na vida dele tá sendo... E aí liguei pra ele e falei, cara, é você e Deus. Eu já fiz meu papel, eu orei, só Deus sabe o quanto eu orei pela sua vida. E isso me deixa muito animado, só que Deus está muito mais animado. Vai vivenciar o teu momento. E essa caminhada com Cristo que vai ser fantástica. E ele se batizou aquele dia, foi fantástico. Mas eu lembro que Santos inteiro foi pra ver se era real isso. É mesmo? A cidade, assim, a igreja nunca lotou tanto, igual tinha gente na escada em pé, pra ver se ele tava se batizando mesmo. Caramba. Eu não acreditava. Vidas E hoje o menino tá transformadas. pregando, tá levando a palavra, tá sendo boca de Deus, referência. A gente brinca que ele é Paulo. Tipo, Olha porque só. ele pegava muito no pé, no meu ainda, tipo, ele pegava muito no meu pé. A gente era muito amigo, mas ele sempre me zoava por eu ter meus princípios em Cristo. Ele ficava assim, Cássio, você é doido, cara. E aí, tipo, Mudou hoje, da água pro vinho. totalmente. Uma transformação assim, é um testemunho que eu conto assim, que quando eu olho pra vida dele assim, eu falo, louvado seja Deus. Caramba.